Olá, seja muito bem-vindo a você que me assiste nesse momento. Eu quero estar trazendo aqui uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de Deus que vai fazer a diferença na tua vida. Essa palavra que eu quero compartilhar com você se encontra no livro de Efésios, no capítulo de número 4, no versículo de número 17. Essa palavra é o alimento espiritual para a tua vida, uma palavra onde você vai ser alimentada da palavra de Deus, você vai ser alimentado e com certeza isso vai te fortalecer o teu espírito, você vai sair fortalecido porque você vai ouvir a palavra de Deus, isso vai gerar fé na tua vida. Aqui em Efésios, no capítulo de número 4, verso de número 17, nos diz assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Aqui o subtítulo dessa mensagem fala da santidade cristã oposta à dissolução. A santidade cristã é a conduta daquele que já ouviu a palavra de Deus, que já ouviu os ensinamentos de Deus que estão contidos na Bíblia Sagrada. Então, você que já conhece a verdade, já conhece a palavra de Deus, você precisa ter uma vida diferente. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar uma nova vida. A Bíblia Sagrada diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, nós somos nova criatura, nós somos pessoas que entregamos a nossa vida para Deus. Se você ainda não entregou a sua vida para Deus, você tem a oportunidade, você tem tempo para isso. A palavra de Deus diz que enquanto há vida, há esperança. Então você pode entregar a tua vida para Deus. Eu não sei como é que anda a tua vida, eu não sei como é que está a situação na tua vida. Talvez você esteja à procura de algo novo para a tua vida, talvez você esteja com esperança de que a sua vida vai mudar, mas não tem mudado. Eu tenho uma palavra para te dizer hoje: a tua vida pode mudar se você entregar a sua vida para Jesus, se você fizer uma conversão, se você mudar de caminho. Talvez o caminho que você tem seguido até o dia de hoje não tenha sido um caminho satisfatório, um caminho onde você tem a felicidade, onde você tem alegria, mas existe um caminho com alegria, existe um caminho que tem paz. O Senhor Jesus, Ele é o príncipe da paz, está escrito no livro de Isaías. Deus, Ele tem felicidade, tem alegria para colocar no teu coração, Ele tem vontade de viver. Talvez você ande oprimido, talvez angustiado, eu não sei, talvez você ande até mesmo com uma enfermidade, eu não sei aquilo que tem te assolado, aquilo que tem preocupado a tua vida, mas essa palavra com certeza hoje está aqui para te fortalecer. E aqui a Bíblia Sagrada nos diz que, aqui o apóstolo que escreve aos Efésios, ele diz assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, como também andam os demais, né? Como que os demais andam? Como que esse mundo está caminhando? Qual é a forma que esse mundo está caminhando? É uma forma oposta à vontade de Deus. Tanto que Cristo veio ao mundo e Ele foi assassinado, Ele foi crucificado. Então o mundo não o recebeu, mas você tem a oportunidade de receber, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Você pode receber Jesus na tua vida e Ele vai fazer com certeza a diferença, porque Ele fez a diferença na minha vida. Desde o momento que eu entreguei a minha vida para Deus, a minha vida foi totalmente diferente. Aqui então o apóstolo fala que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. A gente pensa tanta coisa durante o dia, a gente tem tantos planos, tantos projetos para a nossa vida durante o dia, mas o Senhor, Ele tem um caminho para nós seguir. Deus, Ele tem um caminho já preparado para cada um de nós. Eu sempre digo que a melhor coisa, o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Deus, Ele tem tudo preparado, as bênçãos preparadas, mas existe um caminho que nós precisamos seguir com Deus, um caminho de aprendizado. Nós vimos que o mundo hoje, ele parece que está vivendo uma fase de, não sei, vou inventar a palavra aqui, tá? Não sei se existe essa palavra, emburrecimento, né, das pessoas. As pessoas, elas passam horas e horas consumindo, assistindo material que não levam a lugar nenhum. Somente coisas superficiais. Você vê na internet, principalmente em redes sociais, YouTube e tudo mais, é somente futilidades.
As pessoas ficam horas e horas, você não vê em algum lugar uma pessoa lendo um livro, raramente você vai enxergar, vai ver alguém lendo um livro, mas você vê todas as pessoas, sem exceção, desde a criança até o adulto, até idosos, todo mundo com o telefone na mão. E o que essas pessoas estão consumindo? Do que você tem se alimentado? Por isso que eu digo que a palavra de Deus ela é o alimento espiritual para a tua vida. O que você tem alimentado a tua mente? Do que você tem alimentado os teus pensamentos? Será que são somente vaidades? Será que são somente coisas fúteis? Ou são coisas que fazem algum sentido? Às vezes nós precisamos mudar de direção, mudar o nosso foco. Qual tem sido o foco na tua vida? Deus ele nos preparou um caminho, mas Ele quer que nós venhamos ter entendimento, que nós venhamos a caminhar com Ele. Assim foi com os discípulos precisavam caminhar com Jesus para aprender de Jesus. Você precisa caminhar com Deus, você precisa aprender de Deus. Aqui o apóstolo diz que não andem mais aqui na vaidade dos seus próprios pensamentos. Existe uma verdade a ser descoberta, existe uma verdade, e a verdade está na palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus é a verdade. São a verdade de Deus que vai nos libertar de todo pensamento que não leva a lugar nenhum. Aqui diz obscurecidos de entendimento. Hoje o mundo, o povo, a massa do povo, né? Eu digo assim que o povo ele é uma massa de manobra. Então existe muita gente ganhando dinheiro com isso. Muita gente ganha dinheiro em o povo continuar ali obscurecido de entendimento. Então, a mídia, de forma geral, ela sempre vai querer que você fique ali obscurecido no entendimento, porque você vai ser mais um consumidor, mas nós precisamos abrir nossos olhos, você precisa conhecer as verdades de Deus que vai fazer a diferença na tua vida. Você precisa conhecer a Deus. Aqui diz que obscurecidos de entendimento estão alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Isso não são palavras minhas, talvez você pense que pode ser até palavras muito duras, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai abrir nossos olhos para nós termos uma vida abençoada por Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus ele disciplina o filho a quem Ele ama. E esse amor de Deus, Deus ele é amor e justiça. Esse amor ele vem sempre junto com a justiça de Deus. Deus ele tem amor, mas Ele também é justo. Então, nós temos direito, como filhos de Deus, nós temos direito a bênçãos celestiais, bênçãos nas nossas vidas. É direito nosso a palavra de Deus. Quando eu falo que você precisa conhecer a verdade de Deus, você precisa conhecer aquilo que já te é de direito. Você é um filho de Deus, então você tem direito a receber bênçãos de Deus. Mas assim como você tem direito, você também tem deveres para com Deus. Um dever de ter uma conduta diferenciada. Conforme você vai aprendendo, a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais você vai aprendendo de Deus, mais responsabilidade você tem de fazer as coisas da forma correta. Talvez a forma correta de Deus não é a forma correta que você pense hoje. Por isso, nós precisamos nos moldar à palavra de Deus. A palavra de Deus é uma forma onde nós precisamos nos encaixar nela. E não Deus vai mudar a sua palavra para se encaixar às nossas vontades. Hoje está sendo pregado um evangelho muito fantasioso, onde você pode chegar numa igreja que ela é tipo uma loja de conveniência. Você pede o que você quer, você dá uma oferta e está tudo certo. A palavra de Deus não é assim. Nós temos direito, como eu disse aqui, como filhos de Deus, mas nós também temos deveres para com Deus. Nós temos deveres como filho de Deus para cumprir. E aqui o apóstolo então diz para nós não andarmos mais obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus. Comece a conhecer a vontade de Deus para a tua vida. A Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus tem coisas boas para a nossa vida, mas nós precisamos entender. Glórias a Deus. Aqui diz que por causa da ignorância em que vivem, talvez você até já tenha tentado ler a Bíblia Sagrada e não tenha entendimento. Talvez você possa pensar assim, não, mas se eu pegar a Bíblia para ler, eu não vou ter entendimento, mas você tem que começar. Você tem que começar, você começa a ler alguns versículos, você começa a frequentar a igreja, você começa a frequentar um círculo de oração, você começa a frequentar uma célula, você tem que dar o primeiro passo. Se você quer uma mudança na tua vida, eu te convido hoje, começa a dar o primeiro passo. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança para a tua vida. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que tem te afligido, talvez você tenha passado por lutas, por necessidade. Então, mas Deus ele tem um caminho para você seguir.
Deus ele tem um propósito na tua vida, você não nasceu por um acaso, você não é obra do acaso. Deus ele tem um propósito na tua vida e está em você descobrir qual é a vontade de Deus para a tua vida. Deus tem coisas boas para a tua vida. A Bíblia diz em João, no capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ele quer te dar muito mais do que as bênçãos aqui no mundo. Deus ele quer te dar uma vida eterna, uma vida nova. E você já pode começar a desfrutar das coisas eternas de Deus, vivendo aqui no mundo mesmo. O Espírito Santo de Deus, ele quer derramar sobre a tua vida. Mas o Espírito Santo, ele só vai repousar numa casa limpa, numa casa organizada. Quando eu falo casa, é a tua vida, o teu coração. Abre teu coração para Deus, limpa o teu coração. Tem muitas coisas que Deus vai te abençoar, te dando coisas, Ele vai te abençoar. Mas tem bênçãos de Deus que Ele nos dá, nos tirando coisas da nossa vida. Mágoas, tristeza, tem coisas que Deus precisa tirar da nossa vida para o Espírito Santo se encaixar no teu coração. Deus ele quer te abençoar de forma extraordinária. Deus ele tem todo o interesse. A Bíblia diz lá no livro de Ezequiel que ele não tem interesse na morte de ninguém, não, mas antes que o homem se converta e viva. Deus quer que nós venhamos ter entendimento. Deus ele não quer que nós venhamos andar obscurecidos de entendimento por causa da nossa ignorância, por causa da dureza do nosso coração. Nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. O homem precisa voltar o seu coração para Deus, para ele ter sucesso, para ele ter alegria, para ele ter felicidade, para ele ter uma verdadeira vida. Jesus ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Talvez a tua vida não tenha sido abundante, talvez a tua vida não tenha sido uma vida de sucesso, não tenha sido uma vida que você tenha progredido. Não, você só vê que você está regredindo cada vez mais, as coisas parecem que não dão certo, mas hoje você está ouvindo a palavra de Deus e essa palavra vai fazer a diferença na tua vida. Ela já fez na minha vida. Eu tenho visto vários testemunhos de pessoas abençoadas, pessoas que decidiram dar o primeiro passo em direção a Deus, passo de fé. As coisas espirituais funcionam assim, é com atitudes de fé. Se você for olhar para a Bíblia Sagrada, os grandes homens de Deus que receberam grandes milagres, todos eles deram grandes passos de fé, atitudes de fé. Toma uma atitude hoje, toma uma atitude na presença de Deus, começa a fazer aquilo que até hoje você ainda não fez, começa com aquilo que Deus já te deu. A palavra que você já recebeu, talvez você já foi na igreja, talvez você já ouviu alguma pregação. Comece com aquilo que você já entende, comece a praticar aquilo que você já entende, comece a dar os primeiros passos nessa vida maravilhosa que é uma vida com Jesus. E você vai ver diferença nos teus dias, você vai ver dia após dia Deus te renovando, Deus te dando mais força para você enfrentar as dificuldades, as lutas que você tem que enfrentar. Uma vida com Deus é dessa maneira, não é que você não vai mais ter luta, mas você vai ter muito mais força para enfrentar, você vai ter uma verdadeira alegria que só o Espírito Santo de Deus pode te dar, o mundo não pode dar. Aquilo que Deus vai te dar é algo que o mundo não pode te dar, é algo novo que você vai experimentar da vontade de Deus, da presença de Deus na tua vida, mas você tem que dar o primeiro passo, você tem que abrir a porta. Um versículo que eu gosto muito, que está lá em Apocalipse, no capítulo 13, no verso 20, é onde Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você precisa, o primeiro passo, ouvir a voz de Jesus. Como é que eu vou ouvir a voz de Jesus? Ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra e você abre a porta, você dá crédito à palavra de Deus. Quantas vezes você já deu crédito para tanta coisa que você já ouviu? Você dá crédito para tanto vídeo no YouTube, para tanta coisa que você vê nas redes sociais, tanta coisa você dá crédito, você acredita. Por que você não dá um crédito para a palavra de Deus? Por que você não dá crédito para isso que está registrado na Bíblia Sagrada, que é a vontade de Deus para a tua vida? Ouça a voz de Jesus no dia de hoje, abra a porta no teu coração, não seja aqui como diz aqui na palavra, pela dureza do coração. As pessoas que estão com o coração endurecido, geralmente a pessoa ela começa a ter mais essa sensibilidade, abrir mais seu coração para Deus no momento de dificuldade. Geralmente nesse momento que Deus ele se mostra mais presente na nossa vida, porque Ele sabe que nós precisamos da sua ajuda, e esse talvez seja o momento que você pode abrir o teu coração para Deus, dar crédito à palavra de Deus, e Deus ele vai fazer a diferença na tua vida. Deus tem dia de bênção, dia de glória para a tua vida, mas você tem que dar o primeiro passo. Cria coragem hoje, toma coragem e abre o teu coração para o Senhor Jesus. Começa a aceitar
a palavra de Deus, comece a aceitar, a viver uma vida para Deus. E você vai ver grandes coisas acontecendo na tua vida. Você vai ser abençoado. Você não vai mais viver obscurecido de entendimento. Não, você vai ter um coração segundo o coração de Deus. O rei Davi, da Bíblia Sagrada, ele foi um homem de muitas bênçãos, muitas vitórias e muitas conquistas. Mas a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. O nosso coração precisa ser segundo o coração de Deus. Nós precisamos ver as coisas como Deus vê. Nós precisamos ver as pessoas como Deus vê. Às vezes, nós precisamos tirar a escama dos nossos olhos para enxergar como realmente as coisas são. Deus, ele quer te dar esse entendimento no dia de hoje. Deus, ele quer te dar esse entendimento porque a sua palavra, ela vem nesse sentido de nos dar entendimento. Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida. Como é que nós vamos ter vida? É tendo conhecimento de Deus, é nos achegando a Deus. Existe um caminho para você trilhar. Então, toma essa iniciativa no dia de hoje, comece a entregar a tua vida para Deus, comece a orar a Deus, comece a buscar a Deus de uma maneira que você ainda não tem buscado. Talvez você já é um cristão, mas comece a fazer algo a mais, aquilo que você ainda não fez. Comece a experimentar o novo de Deus. Deus, ele tem um novo para a tua vida. Deus, ele tem algo novo para a tua vida, mas você tem que abrir o coração e dar o primeiro passo. Fique essa palavra para que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Eu faço aqui o convite para os cultos da igreja. Comece a frequentar a igreja, comece a participar dos cultos, onde você vai ser alimentado da palavra, onde você vai sair fortalecido, onde todo desânimo, toda frieza espiritual, toda maldição, tudo aquilo que tem segurado a tua vida, tudo aquilo que tem te desanimado, tudo aquilo que tem te oprimido, você vai sair livre, você vai ser liberto. Mas você precisa, como eu disse aqui, abrir o teu coração, dá o primeiro passo, começa a frequentar os cultos, começa a ouvir a palavra de Deus e você vai ver diferença na tua vida. Eu falo com propriedade porque eu tenho vivido uma vida com Deus e eu sei do que eu estou falando. Eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Então, toma essa iniciativa na tua vida. Esse é o meu conselho, essa é a minha palavra nessa noite. Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome do Senhor Jesus.